Oi, oi, mentes criativas do meu Instagram. Bora pra receita? Vamos começar a fazer a nossa touca, o nosso gorrinho agora para o inverno? Então, para esse gorro eu estou usando um fio bem fininho de malha, mas vou usar a agulha número 10, porque eu quero que ele fique bem frouxinho, bem confortável, tá? O ponto vai ficar mais larguinho. A gente vai começar fazendo anel mágico com 7 pontos altos. Então, vamos lá naquele esquema do anel mágico com ponto alto, ó. Eu venho com a agulha embaixo do fio que corre para o novelo, seguro com o meu polegar, dou uma cruzada virando a agulha de frente para mim e introduzo ela no anel mágico. Laço lá o fio, trago 2 alcinhas na minha agulha. Com essas 2 alcinhas eu fecho as 2 juntas e aqui eu tenho um meio ponto alto. Como eu quero ponto alto, vou fazer mais uma correntinha. Esse já é meu primeiro ponto do anel mágico. Vou descruzar aqui o fio para não embolar na hora de fechar e vou fazer mais meia dúzia aqui dentro. Eu já tenho um, vou fazer mais 6. Pode deixar o ponto bem larguinho. A agulha número 10 já vai facilitar, mas de qualquer maneira, procura deixar o ponto bem larguinho, não fica puxando muito fio, para deixar esse gorrinho bem ajustadinho e confortável. Já fiz aqui os 6 pontinhos, falta mais um, para fechar 7 pontos altos dentro desse anel mágico. Vou fechar o meu anel mágico e a gente vai ter a meia lua. Vou continuar trabalhando com ponto alto, então eu vou fazer o fechamento em ponto baixíssimo. Vou lá na alcinha do meu pontinho feito e fecho em ponto baixíssimo. Ela vai ficar um pouquinho, não vai ficar tão retinha, mas essa é a intenção mesmo, porque o gorrinho tem que fazer aquela curvatura. Volto aqui no primeiro pontinho, ó. No pontinho que eu fechei, eu vou levar minha agulha ali pra dentro. Vou laçar o meu fio e trazer 2 alcinhas na minha agulha. Fecho essas 2 alcinhas e faço uma correntinha. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto dessa carreira. E nessa carreira eu vou trabalhar com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ou seja, com um aumento e uma correntinha de intervalo. Parto para a próxima alcinha de ponto, alcinha de base e faço 2 pontos altos juntos, um aumento e uma correntinha de intervalo. E vou trabalhar dessa maneira por todas as alcinhas de base, todos os 7 pontinhos feitos no anel mágico. Trabalho o aumento, 2 pontos juntos e uma correntinha. Mais uma vez, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base e uma correntinha. Mais uma vez. E o último ponto de base, vou fazer o aumento e uma correntinha de intervalo. A gente vai ter o nosso trabalho dessa maneira. Continuo trabalhando em ponto alto, então o meu fechamento vai ser em ponto baixíssimo. Laço o fio, fecho a alcinha de uma vez e vou voltar nessa alcinha do ponto, trazer o meu fio, trazer 2 alcinhas na agulha, fechar os 2 juntos e fazer uma correntinha. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto da terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar sempre no primeiro ponto do aumento feito na carreira anterior, eu vou trabalhar com um aumento.
Então, eu vou colocar mais um ponto aqui nessa mesma base, vou fazer um aumento, vou partir para o próximo ponto e fazer um ponto simples. O que eu preciso ter aqui? Cada carreira eu vou aumentar um ponto, então eu vou ter um aumento em cima do primeiro pontinho. Se na carreira anterior eu tenho 2 pontos altos entre os intervalos de correntinha, nessa terceira carreira eu vou ter 3 pontos altos entre os intervalos de correntinha. Vou pular o intervalo anterior e venho na alcinha do próximo ponto do primeiro aumento, onde eu vou fazer também um aumento. 2 pontos juntos, próxima alcinha, um ponto simples. E correntinha. Mais uma vez, pulo a correntinha da carreira anterior e venho para o próximo ponto fazendo um aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Na próxima alcinha, um ponto simples e a correntinha. Nosso trabalho vai começar a ficar dessa maneira, ó. Anel mágico, 7 pontos altos. Segunda carreira, um aumento em cada pontinho de base e uma correntinha de intervalo entre eles. Terceira carreira, um aumento no primeiro ponto, um ponto simples e uma correntinha. Sequência de aumento e ponto simples e correntinha nessa carreira inteira. Lembrando de pular a correntinha feita na carreira anterior, que aí a gente segue com o buraquinho, esse desenho da touca, vai ficar sempre, ó, buraquinho em cima de buraquinho, para dar continuidade ao trabalho. Pulamos uma correntinha, venho para o primeiro ponto do aumento da carreira anterior e faço um aumento. No próximo, um ponto simples. Fecho a sequência com uma correntinha. Pulo a próxima correntinha, primeiro ponto do aumento da carreira anterior, coloco um aumento. E no próximo ponto, um ponto simples. Para fechar a sequência, uma correntinha de intervalo. Vou pular a correntinha da carreira anterior e continuo no primeiro ponto de aumento da carreira anterior, eu coloco um aumento. No segundo ponto do aumento, um ponto simples. Fecho a sequência com correntinha e já fechei essa minha carreira. Mais uma vez, vou fazer o arremate em ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar assim por esse projeto inteiro. Ponto baixíssimo. Volto na alcinha do ponto que eu fechei. Laço o fio, trago 2 alças na agulha. Fecho as 2 juntas e faço uma correntinha. Tenho um ponto alto, primeiro ponto dessa quarta carreira. Nessa quarta carreira, o que eu tinha 3 pontos na anterior, eu vou precisar ter 4, sempre fazendo o ponto de aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui eu vou colocar mais um ponto alto. Esse fio que eu tô trabalhando é o tear nobre, viu? É da Tear Nobre, eles são bem fininhos. E esse é fio de malha, é super gostoso de trabalhar. Tô trabalhando com a agulha 10 para deixar o meu ponto bem abertinho, para o gorro não ficar pesado. Fiz o primeiro ponto de aumento e os outros 2 pontos eu vou trabalhar ponto simples. E nessa carreira eu vou ter 3 pontos altos entre o intervalo da correntinha. E vou fazer também uma correntinha para continuar esse intervalo. Parto para a próxima sequência da carreira anterior. Primeiro ponto do aumento, eu também faço um aumento. E
Nos outros dois, faço ponto simples. Para fechar a sequência, uma correntinha. Pulo a correntinha da carreira anterior, primeiro ponto de aumento, trabalho um aumento. Nos outros dois pontos de base, coloco ponto simples. Para fechar a sequência, uma correntinha. E vou trabalhar essa sequência nessa carreira inteira. O que acontece nesse gorro? A gente vai aumentando a largura, a circunferência do gorro com esse tipo de sequência de aumentos. Para minha cabeça, eu costumo fazer até o 5º ponto com aumento, ou seja, um ponto de aumento mais 3 pontos simples. E aí depois a gente muda a sequência para começar a descer a lateral do gorro. Então aqui eu ainda estou na 4ª carreira, um ponto de aumento, 2 pontos simples e uma correntinha. Vou partir para a próxima sequência com um aumento, 2 pontos simples e, para fechar, uma correntinha. Pulo a correntinha da base, venho no próximo ponto, no ponto alto, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, coloco um aumento e nos outros dois coloco ponto simples e uma correntinha. E vou fazendo até fechar essa carreira. Para vocês terem uma ideia, a circunferência da minha cabeça mede 54. E esse gorro, vou mostrar para vocês, ele fica super confortável, não fica apertado, mas também não fica frouxo, porque no final a gente muda até a agulha para ajustar um pouquinho mais. Não se preocupem se ficar bicudo assim, ele fica mesmo, tá? Mas ele fica depois ajustado na nossa cabeça. O que não deixa ele ficar tão bicudo? O ponto frouxo, o ponto largo. Se você aperta esse ponto, ele vai ficar mais bicudinho assim. Então, procura deixar o ponto bem frouxinho, para não ter esse problema. Vamos lá, mais uma vez. Fechamento no ponto baixíssimo. Vou voltar na alça que eu fechei, laçar meu fio, trazer 2 alcinhas e fechar as 2 juntas, fazendo uma correntinha depois, para ter o primeiro ponto alto dessa próxima carreira. E essa próxima carreira a gente vai trabalhar ainda com um aumento, fazendo um aumento em cima do primeiro ponto de aumento da carreira anterior, e nos outros 3 a gente trabalha ponto simples, sempre em ponto alto, tá? Então, ó, vou fazer o segundo ponto aqui para completar o meu aumento, e os outros 3 pontos eu trabalho ponto simples. Fechei essa sequência com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e vou fazer uma correntinha de intervalo para seguir todos os intervalos desse gorro. Vou pular a correntinha de base e vou trabalhar um ponto de aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e mais 3 pontos simples, sempre ponto alto. Um aumento e 1, 2, 3 pontos simples e a correntinha para fechar essa sequência. Pulo a minha correntinha de base, vou no primeiro aumento da carreira anterior e faço também
um aumento, mais 3 pontos altos simples. Para finalizar, uma correntinha de intervalo. Pulo a correntinha de base e repito essa sequência até o final dessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer o meu fechamento ainda em ponto baixíssimo. E nessa carreira, ó, vou pegar aqui o gorrinho para mostrar para vocês. Nessa carreira, o que eu vou trabalhar? Ó, fiz aqui os 7 pontos altos no anel mágico. Segunda carreira, ponto de aumento e correntinha de intervalo. Terceira carreira, aumento no primeiro ponto de aumento anterior, ponto simples e correntinha de intervalo. Quarta carreira, aumento no primeiro ponto e 2 simples, mais correntinha de intervalo. Quinta carreira, aumento no primeiro ponto, mais 3 simples e correntinha de intervalo. E agora, essa sexta carreira, eu não vou trabalhar mais aumento. Então, ó, a sexta carreira inteira eu vou fazer 5 pontos altos simples, mais correntinha de intervalo. A sétima eu vou repetir, mas vamos fazer a sexta primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos simples e uma correntinha de intervalo. Então, não tem erro, esse gorro é super facinho de fazer, rápido, não gasta muito material. 2, 3, 4 e 5. Porque agora eu já fiz toda a circunferência da minha cabeça e eu só vou crescer a lateral para ele ficar bem confortável e tapar a orelhinha, para ficar bem, bem aconchegante. Talvez seja essa a palavra. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos e a correntinha de intervalo. Vamos pular a correntinha da carreira anterior e trabalhar ponto sobre ponto. Ponto simples, sem aumento nenhum. A gente agora só está crescendo a lateral do gorro. Correntinha de intervalo, nunca esqueça a correntinha para a gente manter esse desenho, esse padrão, e também para não diminuir muito, para não apertar esse gorro, tá? Então, 5 pontos simples, ponto sobre ponto.
acaba com o aumento e começa a fazer carreira de ponto simples, só para crescer essa lateral. Então, esse tipo de gorro, ele é ajustável para qualquer tipo de cabeça, né? Você pode fazer infantil, você pode fazer adulto, para bebê. Você só vai precisar medir aproximadamente a circunferência da cabeça que você está fazendo para poder conseguir fazer o tamanho certo, sabe? Terminar com os aumentos em determinada carreira, quando chegar na medida da circunferência, e completar com um ponto simples, seguindo as correntinhas de intervalo para manter esse padrão que fica tão bonitinho no gorro. Eu gosto dele bem compridinho, sabe? Tapando a orelha. Então, eu faço 2 carreiras aqui, a 6ª e a 7ª carreira em ponto sobre ponto, em ponto simples. Mas se você preferir ele um pouquinho mais curto, você elimina essa 7ª carreira, que é a que eu vou começar a fazer agora. Cheguei aqui no final da 6ª carreira, vou fechar no ponto baixíssimo, voltar na alcinha desse ponto e fazer o meu primeiro ponto alto da 7ª carreira. Ainda vou repetir nessa 7ª carreira a mesma sequência da 6ª, 5 pontos simples, um em cada pontinho de base e uma correntinha de intervalo. Se você achar que vai ficar muito comprido, mas que se tirar essa 7ª carreira vai ficar muito curto, não precisa fazer ponto alto, faz o ponto meio alto, vai diminuir um pouquinho ele, tá? Mas eu recomendo tirar, se achar comprido demais, tirar essa 7ª carreira, tá? Porque depois a gente ainda vai fazer uma carreira de ponto meio alto. E aí você pode fazer 2 de ponto meio alto, enfim. Isso fica muito a critério do freguês. Eu vou explicar melhor mais adiante. Vou terminar essa carreira aqui, que é exatamente igual à anterior, ponto sobre ponto, com uma correntinha de intervalo, e volto. Cheguei aqui, finalizei aqui a 7ª carreira, igualzinha à 6ª, com 5 pontos altos e uma correntinha de intervalo. Vou fazer o meu arremate também em ponto baixíssimo. E nessa 8ª carreira, a gente vai trabalhar toda em ponto meio alto, em meio ponto alto. Então, vamos lá fazer o arremate. Fechei em ponto baixíssimo, vou voltar na alcinha que eu fiz esse fechamento, catar o meu fio, trazer 2 alcinhas na minha agulha, fechar as 2 de uma vez, e aqui eu já tenho um ponto meio alto. Vou continuar fazendo ponto meio alto, laçando meu fio, trazendo 3 alcinhas na agulha e fechando tudo de uma vez, em todos os pontinhos de base dessa carreira, inclusive na alcinha da correntinha feita. Então, aqui, ó, na alcinha da correntinha, que em todas as outras carreiras a gente pulou e fez correntinha, aqui eu vou trabalhar o meio ponto alto. Laço meu fio, venho lá na alcinha do ponto e fecho tudo de uma vez. Vou fazer essa carreira inteira dessa maneira, pra gente já começar a
partir para a finalização desse gorro. Viu como é bem rapidinho? Ó, alcinha da correntinha, vou lá, trago o meu fio e fecho tudo de uma vez. Já começo a deixar o meu gorrinho mais ajustadinho, ó. Quando a gente faz correntinha, ele sempre fica um pouquinho mais frouxo. E agora, trabalhando todos os pontos, a gente deixa ele mais uniforme, mais fechadinho. Vou fazer meio ponto alto nessa carreira inteirinha, tá? Não esqueça, um detalhe importante é que a gente não vai passar por dentro desse intervalo, não vai cobrir essa correntinha, porque senão vai deixar bem aparente aqui. A gente vai pegar as duas alcinhas da correntinha feita e vai fazer o pontinho lá. Que assim a gente junta mais, começa a fechar esse gorro, tá? Tudo em ponto meio alto, laçando, levando a agulha lá na alcinha, traz as 3 correntinhas na agulha e fecha tudo de uma vez. Trabalhando na alcinha, nas 2 alcinhas da correntinha, não vai cobrir a correntinha, porque se a gente cobre a correntinha, a gente acaba deixando o ponto muito aberto. Então, a gente quer ajustar, começar a ajustar agora esse trabalho. Cheguei aqui no meu último pontinho. E agora, ó, a gente tem o nosso gorrinho já. Não se preocupa com esse bico vai pro lugarzinho dele, que a gente tá sempre trabalhando assim, ele força uma dobradura, mas depois ele vai pro lugarzinho dele, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira toda de ponto baixo, ponto sobre ponto. Para isso, eu vou modificar, nesse momento, o meu arremate. Eu não vou mais fazer o arremate em ponto baixíssimo. Eu vou fazer o meu arremate em ponto invisível. A gente alonga a alcinha, vem com a agulha de dentro para fora na alcinha do primeiro ponto feito, leva essa alça alongada lá para trás, volto com a minha agulha no intervalo que a gente criou e seguro essa alça dobradinha aqui para simular uma alcinha de ponto. Daqui eu puxo o meu fio e fecho o meu primeiro pontinho baixo. Vou fazer ponto baixo por toda essa carreira, ponto sobre ponto, sem aumento nenhum, pegando cada pontinho na alcinha de base, tudo normal. Volto já com essa carreira toda de ponto baixo feita pra gente fazer a parte da dobrinha do gorro. Cheguei aqui no final, tô fazendo o meu último pontinho dessa carreira, o pontinho baixo. E agora, a gente vai fazer a nossa abinha do gorro, ó. Vou mostrar aqui pra você nesse que já tá feito, ó. A gente vai fazer essa partezinha aqui do gorro. Pra fazer essa parte, a gente vai fazer 2 carreiras de ponto baixo e no final a gente arremata com ponto baixíssimo pra dar esse desenho bonitinho. A única diferença que tem nesse trabalho
é agora no arremate da carreira para a subida dessa próxima. Eu vou fazer isso com você. Vamos fazer juntos aqui. Ele fica muito bonitinho. Depois eu mostro para vocês na cabeça. O que eu vou fazer agora? Como a gente vai trabalhar de maneira inversa, eu vou também trabalhar da maneira inversa nesse trabalho, a partir de agora. Vou botar o meu fio, que antes sempre fica para dentro do para trás, né, por onde a gente trabalha. Vou botar ele para frente, porque a gente vai começar a trabalhar com ele pelo lado avesso. Então, eu vou botar o meu gorro com a ponta para fora, com a base dele virado para mim. Vou lá laçar também a minha primeira alcinha, só que eu venho de fora para dentro do gorro, com a agulha virada para mim, e carrego essa alça lá para cima, não mais para dentro, como a gente faz o fechamento tradicional. O meu fio tá aqui do lado de fora, porque agora a gente vai trabalhar pro lado de cá. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha alcinha. Então, essa alcinha alongada que a gente levou aqui para cima, eu vou abrir e introduzir a minha agulha no meinho dela e segurar essa alcinha aqui. Vou trazer o meu fio, aí é normal, o arremate que a gente faz normal, a subida do primeiro ponto, e vou fazer o primeiro pontinho de base. A partir de agora, eu vou sempre trabalhar na alcinha de cima. Vou sempre introduzir o meu fio no meinho do meu ponto de base e laçar somente uma alcinha. E fazer ponto baixo dessa maneira pela carreira inteira, por essa carreira inteira nesse trabalho. E somente nessa carreira que a gente vai trabalhar desse jeito, tá? Ó, vocês começam a perceber que ela fica viradinha. E essa marcaçãozinha da alcinha que a gente não trabalha é que faz esse desenho, essa marcação para dobradura dessa aba do gorrinho. Então, a gente vai lá, normal, agora pontinho baixo, mais uma carreira de ponto baixo, agora com esse detalhe da alcinha de cima. E vou trabalhar assim essa carreira inteira. Quando chegar lá no arremate, eu volto para mostrar para vocês o que a gente vai fazer, que não muda nada não. Agora a gente já tá com o trabalho invertido e a gente vai continuar trabalhando com ele invertido assim, tá? Vou fazer aqui o último pontinho, meu primeiro ponto tá aqui, falta só mais um, para agora arrematar e subir a próxima carreira. Esse trabalho, esse gorrinho, ó, ele ainda não tá dobradinho, mas quando a gente dobrar ele ainda vai dar um ajuste melhor nesse trabalho. Então, não se preocupa se você colocou na cabeça antes de fazer essa carreira e achou ele um pouquinho frouxinho, porque essa dobradura aqui também ajuda a ajustar melhor, tá? Então, ó, alongamos a alcinha, vem com a agulha lá de fora pra dentro, puxou essa alça alongada lá pra trás e vamos fazer uma carreira de ponto baixo e a última carreira em ponto baixo, trabalhando normalmente na alcinha do ponto. Lacei, trouxe a alcinha, fechei o primeiro pontinho e vou fazer essa carreira inteira de ponto baixo. Para na próxima carreira a gente finalizar o gorro com o ponto baixíssimo, tá?
Então, aqui não tem erro, é sempre trabalhando na alcinha, a gente não vai trabalhar ponto centrado, a gente tá trabalhando a alcinha do ponto. A gente quer que esse projeto seja bem confortável, maleável, por isso que eu tô trabalhando com fio bem fino. Se você trabalha com fio um pouco mais grosso, o ideal é que não trabalhe com fio muito grosso, com elastano, que ele fica mais pesado. Se for trabalhar com fio mais grosso, procura um fio com mais algodão e menos elastano, tá? Que aí ele é sempre um pouco mais leve. Mas eu achei esse fio muito bacana para esse tipo de projeto, que não fica muito bruto. Ó, tô chegando quase aqui no final. Pra gente fazer agora, acabando essa carreira, que é a última carreira de ponto baixo, a gente vai fazer uma carreira inteira de ponto baixíssimo para arrematar, que é a carreira de arremate. Chegou aqui. Ver se eu consigo manter ele lá para trás. Ah, consegui, ó. Vai ficar assim mesmo. Tá bem ajustadinho. Qualquer coisa, depois eu mostro para vocês um truque que eu faço para esconder isso aqui, sem precisar cortar. Porque ele tá bem costuradinho, não vai abrir. Cheguei aqui, ó, na última carreira. Vamos agora virar o gorrinho, ó. Ó como é que ele já fica lindinho. Mas a gente vai fazer a última carreira aqui de arremate em ponto baixíssimo, que também vai dar uma certa estruturada, ajustada, na verdade, nesse gorro, tá? E aí esse é o momento de você medir na sua cabeça. Achou que tá bem muito frouxo? Aperta, faz o pontinho central, o pontinho baixíssimo mais ajustadinho. Achou que tá ajustado já? Faz o ponto baixíssimo e procura não repuxar muito ele, não fazer ele muito apertado, que aí ele vai ficar tranquilo. Fazer o mesmo arremate invisível que a gente trabalha em praticamente todos os projetos. Venho na alcinha no intervalo entre o último e o primeiro ponto, seguro aqui a minha alça dobrada e vou laçar o fio. Já não fecho mais aqui em cima porque eu quero ponto baixíssimo, ou seja, eu vou parto para a próxima alcinha de base e já fecho direto. Vou trabalhar esse ponto por toda essa carreira e finalizar esse trabalho. O que acontece? Se eu quero ajustar mais esse gorro, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo bem apertadinho, ó, que aí ele vai deixar o trabalho bem mais justinho. Se na minha cabeça já tá confortável, se ficar mais apertado vai incomodar, eu alongo esse pontinho, chego ele até aproximadamente a altura do ponto que eu vou trabalhar, ó, na largura maior aqui, e fecho sem apertar muito. Alongo esse fio, ó, alongo até a altura do final do meu ponto de base. E vou trabalhando ele mais frouxinho. Se eu quero ele mais apertado, eu não alongo tanto, eu deixo ele bem justinho aqui e vou, como ele tem um certo elastano, uso e abuso dessa elasticidade. Vou fazer essa carreira aqui inteira e já volto para mostrar a finalização desse gorro e mostrar para vocês na cabeça. Cheguei aqui, fiz o meu último pontinho e já tenho o meu gorrinho pronto. Lindo.
Arremate. Como é que a gente vai arrematar esse trabalho? Arremate normal quando a gente faz o ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, já posso cortar esse fio. Vou puxar todo ele pra frente. Eu costumo usar uma agulha mais fina, mas você pode usar a mesma agulha, não tem problema, mas eu pego uma agulha um pouquinho mais fina e venho com ela por baixo das 2 alcinhas do meu primeiro ponto feito. Carrego essa alça que eu trouxe toda aqui pra frente por baixo desse ponto e vou dar uma ajustadinha aqui para ele ficar aproximadamente na mesma largura dos outros. E venho com a agulha de dentro aqui de trás para frente e saio com ela no mesmo buraquinho que esse fio saiu, porque é para lá que ele vai voltar, ó, para fazer o desenho exato do pontinho baixíssimo. A gente tá simulando esse ponto para ficar bem bonitinho. Dou uma ajeitadinha, uma ajustada, ó. E aí a gente não visualiza onde começa e onde termina, não tem marcação nenhuma, fica super bacana. Aqui atrás eu escondo esse fio e vou aproveitar para esconder essa costura aí do fio residual, né? Ó, vou trazer o meu fio pra cá. Como ele ficou aqui pertinho, eu vou aproveitar esse mesmo fio, tá? Do arremate. Quando não fica perto, eu uso um retalhinho de fio pra fazer o que eu vou fazer aqui agora. Vou passar uma colinha e vou colar esse fio para esconder essa emenda. Tô usando hoje a cola de silicone da Tec Bond. Normalmente eu costumo usar a cola universal, mas a minha acabou, a Pega 1000, e vou usar essa daqui mesmo, que também funciona. Ela demora um pouquinho mais para secar, mas ela também funciona para esse tipo de trabalho, tá? Ó, vou ajustar aqui bonitinho. Tá visualizando ele aqui na frente? Venho com a minha agulha, carrego o fio aqui pra frente, coloco uma colinha disfarçadamente, como quem não quer nada, e venho com a agulha lá por trás, carrego esse fio por cima e ele vai esconder bonitinho essa emenda e não vai ficar nada aparente. Daqui eu já vou esconder esse fio. Para arrematar esse trabalho, ó. Escondi, passei dou uma caminhada com ele. Não preciso nem dar nó, porque eu vou também passar uma colinha aqui nesse final. E aí ele já vai prender. Passei a colinha, corto meu fio, tcharam, já está prontinho e lindo e com o truquinho básico que a gente não vê, não visualiza, fica super seguro, coladinho, ó. Agora até eu perdi, tem que ver onde é que tá a minha emenda. Ah, não achei. Que bom que eu não achei. Ah, e tem o fio do anel mágico, que a gente também
pode dar passar aquela colinha, aquela gotinha de cola. Esconder, ajustar lá, que ele vai dar a coladinha básica. E prontinho, meninas. Aqui tá o nosso gorro, lindo e super prático, rápido. Eu não gastei nem 1 quilo do fio para fazer esses dois. Ainda sobrou, não dá pra, talvez dê para fazer ainda um inteiro, ou seja, esse fio da Terra Nobre é bem fininho, ele não veio com 1 quilo, veio com 750 gramas, ou acho que esse veio com 920 gramas, quase 1 quilo. Mas daria para fazer, ó, com um fio fino assim, uns 3 gorros desse. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, meus amores. Beijinho!